Certinho. Obrigado. Ok, bom dia a todos. Estamos dando início à nossa 130ª sessão ordinária do Conselho Regulador da GR, no dia 26 de fevereiro de 2014, às 9 horas, na sala de reuniões de nossa sede provisória, como ao fórum necessário. A gente já passamos para o item 2, então, inclui a aprovação da ata da sessão anterior. Pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração, já que ela foi enviada antecipadamente. Fica aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu queria, antes de passar para o item 3, pedir aos conselheiros, já que nós temos uma pauta extensa aqui, para que a gente fosse mais sucinto, breve possível, para que a gente não tenha, e já adiantando, nas próximas reuniões nós vamos ter uma quantidade muito maior ainda de processo. Então, o Terezinha me disse ontem que está mandando 1.800 processos para vocês. Então vai haver uma demanda maior. E eu acho que a gente deve até assim, fazer algumas padronizações, alguma coisa, muitos são, né, assuntos correlatos, né, iguais praticamente. Então, da gente ter um consenso aí, de ter um despacho aí o mais ágil, mais rápido possível, já que existe aquela proposta nossa, vocês sabem, para a gente não ficar levando processos para a sede nova. Inclusive, eu estava conversando com o Bruno nesse dia, eu acho que nós não vamos precisar nem contratar caminhão. O que nós vamos levar para lá? E computadores. Acho bom o presidente otimiza. Não, você otimiza a contagiante. Mas ué, quem nós vamos levar para lá? Lógico que vai levar alguns processos, mas vai levar o quê? Computadores. Você já fazer o quê? Transportar na mão? Tem caminhão, tem caminhonete, entendeu? Tem vários veículos aí. Transporta caminhão ou caminhão 3/4. Não complica não. Estou falando que não vai precisar igual foi de lá para cá, mas vamos transportar móveis. O móvel vai sair daqui e nós vamos doar para alguém. Não precisa mudança. Quer dizer, eu, por exemplo, as minhas coisas que eu tenho na minha sala e meu computador, eu levo no meu carro, não tem problema nenhum. Entendeu? E esse nome aqui? Não é só ali, Vamos doar para alguém, vai ser alguma coisa. hoje. Quer dizer, não vamos levar nada para a sede nova. Ok? Então a gente tem que ver isso aí. Em relação a você mesmo. Você vem trabalhar aqui. Eu sei de suas coisas particulares. Como é que é? Só se levar. Lógico que na época deve ter algum processo lá que vai ser. Mas não é uma coisa. Então passamos para o item 3. Apresentação e discussão de processo com pedidos de revisão a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 3.1 ao item 3.7. Vou falar para o conselheiro Danilo. Bom, esses 7 processos são os casos da cooperativa que a gente já discutiu aqui no Conselho das Oportunidades. A gente não pode ter uma presunção de má fé interessado aqui, mas os pedidos de revisão, vamos ressaltar que ele foi notificado para apresentar a defesa, não apresentou. Foi notificado para pagar ou apresentar recurso, não apresentou recurso. No momento que chegou no financeiro, ele apresentou o pedido de revisão. Então, a princípio, já no relatório, nós fomos pelo não conhecimento do pedido de revisão, porque não tem fatos novos ou circunstâncias relevantes. Além disso, no pedido de revisão, ele não conseguiu aclarar uma situação obscura que tem nessa relação com as cooperativas. Ele, no pedido de revisão, só para sintetizar, ele alega que a cooperativa já não era responsável pelo veículo, que já tinha sido solicitado abaixo aqui na GR. E realmente ele apresenta um documento abaixo do veículo na GR até antes do auto de infração, todos esses 7 processos. Bom, diligenciei lá para o cadastro me respondeu que realmente a informação que ele apresenta no pedido de revisão, o documento que ele apresenta, é da GR, que o veículo foi parte da GR naquele momento por essa auto de infração.
Só que aí, pegando a resolução para a gente ver essa situação, estava com uma tendência de anular, porque tinha sido dado baixo antes, mas além de documentos normais para cadastro de veículo, o veículo operado precisa de mais 2 documentos para cadastrar aqui no IGR. O primeiro documento é o contrato de comodato. Ele faz com a cooperativa. Ele faz com a cooperativa, o veículo com a cooperativa. O pessoal do cadastro também encaminhou um modelo, inclusive dessa cooperativa, da Ordinância. O veículo tem que passar literalmente para a cooperativa para ele poder cadastrar. Então faz o registro dele, mas tem esse contrato de comodato. E o segundo documento. Faz parte do documento que ele tem que dar entrada aqui na IGR. Para cadastrar aqui na IGR. Ok. Esse é um, e o segundo é o documento de admissão do cooperado. Ok. Um documento de admissão do cooperado. No pedido de revisão, não tem um distrato, não tem uma ata da Assembleia demonstrando que ele deixou de ser cooperado, né? O distrato mesmo que ele não é mais de responsabilidade da cooperativa. Então, isso que foi o fator determinante, estou seguindo o jurídico aqui nas orientações, para a manutenção dos referidos à auxiliação, ressaltando que esses ele descredenciou e não tem informação de que eles voltaram a ser credenciados na IGR depois. Entendeu? Esses não tem? Não tem. A cooperativa não aceitou, não fez o novo cadastro. O veículo não. Mas aí Fez o da empresa continuou cadastrado. A cooperativa continuou cadastrada e tal. O veículo saiu do cadastro da IGR, mas não voltou. Então é diferente do que a gente chama. Que foi relatado por você e o Sérgio Lucas, até conversamos com o Sérgio Lucas. Aqueles que vocês relataram, o veículo voltou depois para o cadastro da IGR. Pois é, teve dois só dos meus lá que ela não tinha aceitado. Um ela não tinha recadastrado, o outro tinha se vendido para outra cooperativa, né? E a gente ainda não ouvi, mas esse aí é um entendimento interessante, essa pesquisa aí. Depois você foi passando na dúvida mesmo e fez só relaxar, né? É sempre obscura nessa questão da cooperativa. É uma situação realmente, a gente não pode ter uma presunção de má-fé, mas tem uma obscuridade por parte da cooperativa que ele não conseguiu aclarar aqui no pedido de revisão. Conselheiro, deixa eu só. Eu lembro uma coisa aqui, Alice. Eu queria o seguinte: esses fatos que estão acontecendo aqui são recorrentes. Eu queria que a gente comunicasse isso à Organização das Cooperativas de Goiás, ao CB. Esse fato, dizendo que é o seguinte, esse fato, quer dizer, as cooperativas não estão, por exemplo, que ela deve olhar, vamos citar essa cooperativa específica que está acontecendo com ela, muito, né? Está acontecendo isso, que a cooperativa é responsável, que ela não está tendo o devido cuidado com os seus cooperados, que está acontecendo as multas, que eles saem, depois voltam. Vou relatar sobre isso para a OCB, Seção Goiás, Organização das Cooperativas do Brasil, Seção Goiás. Ela que, por exemplo, todas as cooperativas, para elas funcionar, tem que pegar a autorização dela, então ela que coordena toda essa parte que fiscaliza também. Acho que tem que fazer isso com ela. E mais, eu acho que a gente tem que comunicar, nós devemos ter umas 7, 8 cooperativas, que prestam serviços que são cadastradas, mandar também um ofício para elas, alertando-as por esses problemas. Entendeu? Nós não vamos admitir esse tipo de coisa. Agora, esse fato aí, Danilo, é diferente, eu quero saber qual que é a sua base legal para você manter o alvo. O que é? Eu estou seguindo aqui a orientação do jurídico, inclusive eu dividi aqui do 3.1 ao 3.6, o 3.7 vou falar em seguida. Do 3.1 ao 3.6, eu estou manifestando pela manutenção, primeiro porque ele teve oportunidade para fazer essas alegações no momento oportuno de defesa e recurso e não fez.
passou essa fase. E poderia ter alegado isso nessas fases. Não deixou de fazer, agora não pedir de revisão, que quando tiver fatos novos ou relevantes, circunstâncias relevantes, que não poderiam ter sido apreciados nesses momentos anteriores. Ele não está falando nada. Ele não está falando. A alegação dele, em suma, é que essa de que não era mais cadastrada. Ou seja, isso aí já culminou o pedido de revisão. Né? Culminou o pedido de processo, já está o trânsito em julgado. Mas aí, tendo em vista esses detalhes, a gente acabou aprofundando e indiretamente acabamos entrando nesse mérito aí. O que eu estou fundamentando a manutenção é a orientação do jurídico, dentro desses processos, de orientação do jurídico, e esse fato de que não ter comprovação de que o veículo já não era de responsabilidade da cooperativa. Porque se ele tivesse apresentado um distrato, porque até então a GE tem a presunção de que esse contrato de comodato ainda está em vigor, porque ele é por prazo indeterminado. Quer dizer, ele pediu o credenciamento na AGE, na GE, mas lá na cooperativa não. A gente não sabe. Se ele tivesse montado um distrato aqui, ele podia ter apresentado no pedido de revisão, porque ele não fez. Ele só baseou no descredenciamento do veículo. A gente pode até no ofício orientar, se for o caso, de descredenciamento, caminho, comunicação, essa comunicação também. Entendeu? Ele podia ter sido um pouco, por mais que o pedido de revisão é extenso, ele podia ter sido zeloso nesse sentido. Talvez se ele apresentasse o distrato, talvez a orientação do jurídico poderia ter sido outro. Né? Então, do 3.1 ao 3.6, estou indo nesse sentido. Agora, com a ressalva, presidente, pela manutenção. O 3.7, também seguindo a orientação do jurídico, estou indo pela anulação, por quê? Porque a autuação foi por não portar no veículo o cadastro de registro de veículo. E é justamente o cadastro de registro de veículo, é um documento que até o jurídico colocou na manifestação, é impossível dele portar, porque já não era mais, o veículo não era credenciado na GE, então era um veículo, um documento que não existia. Era impossível ele estar portando esse documento. Então esse o voto é pela anulação. O 3.7. Mas mesmo, aí no caso a GE teria que ter condição de verificar e ele ser clandestino, então, né, no caso. Aí era o espaço ameaçador. É isso aí. Lavrado outro. Exatamente. É porque o 3.7 é mais claro ainda a infração, né? Mais gritante a infração. Nesse caso, o próprio fiscal deveria ter botado ele como clandestino. Mas é que não sabia, né? Que eles, certo, andavam com adesivo no carro ainda, né? Induzia a fiscalização a erro, né? Porque quando ele vai, ele coloca o cadastro do veículo, tem um adesivo e não conseguia checar na hora. Então o fiscal, dentro do que ele podia fazer, ele lavou o alto, né? Então vamos lá. Presidente, eu acho, a votação, eu achei meio temerário esse posicionamento, mesmo porque a gente já adotou o posicionamento anterior, inclusive eu, né? A questão do pedido de revisão, de todo jeito ela tem direito de apresentar qualquer coisa diferente que ela tinha apresentado ontem, apesar das rebelias, eu não sei como que a gente poderia revelia em primeira e segunda instância, né? Ela simplesmente ignora as notificações da GE, mas o pedido de revisão é para isso, tipo de coisa, ela poder apresentar algo diferente que ela não tinha apresentado, um fato novo, né? Uma circunstância relevante. E quando eu conversei com uma vez com a Maria Rita, ela falou que a cooperativa tentava fazer essas baixas para tentar evitar esse tanto de alta. Ela vinha e dava baixa no cadastro, é uma solicitação formal, a GE formalmente aqui dentro, ela sabia da baixa desse cadastro. Porque tem toda uma solicitação formal, pedido, tem que preencher umas... Então ela tentava realmente descadastrar esse infrator aí. Por isso que é o meu medo, assim, mesmo ela não ter recadastrado, a gente já fazia uma força grande. A gente, mesmo ela ter baixado, a gente mantinha por quê? Porque ela aceitava o novo cadastro. Quer dizer, a gente já estava forçando uma situação verdadeira de responsabilização da cooperativa. Nesse caso aí, ela não recadastrou. Então eu só estou um pouco temerário em relação a isso. Mas ele está mantendo alto com base nisso, né?
De não comprovação de que terminou o vínculo, né, do cooperado com... É diferente, realmente, das discussões que a gente teve aqui até hoje. É só que... Bem diferente, primeira vez. É assim que isso trouxe, é uma inovação, também no profundo estudo. E sobre cooperativa, nós temos discutido muito. Chegaram várias solicitações, se poderia cadastrar pessoas físicas, cooperativa, então não é a demanda tem crescido e o estudo também tem ampliado bastante. E essas dúvidas vieram e nós mudamos até num sentido, mudamos assim, percebemos que esses processos eram diferentes e fizemos o posicionamento de manutenção desses autos de infração no intuito de responsabilização da cooperativa. Porque ela não comunicou, tinha abaixo da cooperativa. E ela tem que ser. Comunicou abaixo da cooperativa. Então ela tem a empresa continua cadastrada. Então ela tem que fazer o procedimento formal interno debaixo do veículo E da cooperativa. Comunicar que não é mais cooperativa. Ou no mínimo o distrato, né? Porque se você pegar esse contrato aqui, o contrato de comodato é bem claro, a responsabilidade, porque é um documento obrigatório para cadastrar o veículo aqui na GR, esse contrato de comodato, o contrato de comodato é expresso, ele é por tempo indeterminado, e a responsabilidade do veículo fica para a cooperativa. Então, até então, a GR tem conhecimento desse contrato de comodato, que é a responsabilidade das infrações por fiscalização da GR do veículo são da cooperativa. A GR não tem conhecimento que foi feito algum distrato, algum documento particular entre eles, privado. Se tivesse comunicado, talvez o entendimento poderia ter sido outro. Mas novo, o distrato? E o cadastro diz que não. O cadastro foi descredenciado. Qual é a base objetiva da discussão? Hã? Qual a base objetiva da discussão? Não é. O distrato tem que punir, mano. Tem que manter o alto de inflação. Porque ela é baixa aqui na GR. E a gente está com um entendimento diferente até do ano passado. Isso ainda é uma fraude. Vamos agora Então seriam dois momentos, na verdade. Um da GR e outro da cooperativa. Mas isso não é também uma responsabilidade interna da cooperativa? A gente teria que entrar nisso também. Quem é que apresenta o contrato? Apresenta o contrato. É um dos requisitos para poder cadastrar. Não tem jeito de ter o sistema online. É o ideal, né? Porque ela vem da baixa uma das cláusulas que o contrato é todo, esse contrato é para responsabilizar a cooperativa. Isso é um documento exigido para a GR. Porque senão ia ser uma regularização do clandestino, né? Se qualquer pessoa pudesse cadastrar. A cláusula quinta ainda fala o seguinte: ainda em virtude do que prescreve o artigo tal do Código Civil, o comodatário, que é a cooperativa, a partir da data da assinatura do presente instrumento, se torna responsável por quaisquer atos praticados pelas pessoas físicas que vierem a dirigir o veículo objeto desse contrato, responsabilizando civilmente por todo e qualquer dano a terceiro, qualquer que seja a sua dimensão, porventura tenha a ocorrer que envolva o veículo objeto deste contrato. E assim as outras cláusulas são tudo nesse sentido. Esses contratos são de 5 vias, registrados, uma no cartório, uma vai para a CCB, uma para a GR e uma para cada uma das partes. E ele é específico de veículo? Como é que é o início? Ele tem um para cada veículo? É um para cada veículo. O contrato de comodato do veículo. Da cooperativa. Da cooperativa. A verdade é o seguinte, para nós aqui, o responsável é a cooperativa. E a cooperativa? A cooperativa é a responsável. Por isso que a gente está mandando isso para a OCV, porque eles têm que ser, sabe, eles não estão, eles estão aceitando qualquer cooperado lá e faz essas coisas, então nós não vamos aceitar. Mais ainda, não punindo o cooperado infrator. O contrato está expresso, por causa do governado, é a responsabilidade da cooperativa por multas, taxas. Mais boa. Ah, tá. Que eu achei que está tendo outra reunião ali, achei que era. Ele é responsável por multas, taxas, tudo está expresso. E aí, Sérgio? Toda cooperativa é responsável. Entendeu? Então, até então, a GR tem conhecimento desse contrato que foi arquivado aqui na GR quando o veículo veio cadastrado. Então, foi meio complicado. Né?
ela tinha que vir na mesma. Pois é, então, dos documentos oficiais aqui que pede a baixa do veículo, devia também pedir o extrato. Um distrato. Aí eu Na acho que mesma aí hora, vocês né? Ó, enviam então tá, a e já traz. cooperativa Senão de você ainda é enviar. responsável. Então, é isso. Precisa de quê para isso? Para Credencial. Maria Rita. Para ela ampliar, né? Ela não pede. Então ela vai ter que pedir. É uma forma da gente estar inibindo um pouco essa É. coisa. Porque aí até ela Exigir uma prova de distrato. Então vamos comunicar com ela hoje. Se ela aceita da baixa, se vier com distrato. Não vem, não. Porque eu também, às vezes, se for pensar por outro lado, é muito fácil. Ela vir, dá a baixa e fica uma situação ambígua aí, ela fica dando no meio do caminho. Ela da baixa fica usando aí de novo da cooperativa. Quando há uma infração, vai na cooperativa, a cooperativa diz não está mais do que. E assim, 1, 2, 3 dias depois da Exigir baixa de distrato, acabou cadastro. e correu aí. Para burlar, né? Não, o pior não é isso, né? O pior não é isso. O cara continua fazendo o serviço do mesmo jeito. Continua. Aí ele continua como se Entendeu? fosse cooperado. Cooperado. Enganando como se fosse cooperado. Pior é isso. Não, ela não avisa o cooperado. Ele descobre depois quando vai fazer uma Ela mudança, que aí tem ele que descobre. comunicar aqui com nós que ó, o cara não é mais cooperado e tal, e com esse documento. Ela é responsável. Ué. É só exigir do cooperado ou distrato, porque aí ela não está dentro da O cooperativa. cooperado não, hoje da cooperativa o distrato. Não, o distrato, para o cara não vem pedir abaixo? É a cooperativa. Cooperativa que vem. A A cooperativa. cooperativa vem pedir abaixo? É, ué. Existe Ela que é distrato. responsável aqui, ué. Ela que é responsável, pelo que nós Não é o cara, é a cooperativa. Nós não temos nada a ver com o cooperado. Temos a ver com a empresa e o caso é a cooperativa. A multa é o nome da cooperativa. É da cooperativa. Você tem que ficar bem clara essa relação. Né? Bom, então vamos aqui. Conselheiro Danilo, processo 3.6 é pela manutenção dos autos de continuidade. Ok? Isso. Todos concordam? Diante das novas considerações. Aprovado por unanimidade. E o item 3.7, ele votou pela anulação do processo. Ok? Também fica aprovado. Item 4. Apresentação e discussão de processo com pedido de revisão a ser relatado pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Como a pauta é extensa, eu não vou nem estender comentários a respeito do processo, porque eu não conheci do pedido de revisão, porque não trouxe fato novo. Então, simplificando, não conheço o recurso e mantenho o auto de infração. Todos concordam com o parecer de voto do conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Tem processo aqui, tá? Eu ia pedir agora a inversão de pauta, é meu, presidente. É o 711. Você vai pedir a inversão de pauta só para 711. facilitar aqui, para ele ser liberado. agora. Só tem esse processo? Só. Todos concordam então para a gente fazer essa inversão de pauta, aproveitando a presença E vai ser bem do rápido. representante da Maibó? Então, passamos ao relato do processo 7.11 a cargo da conselheira Ana Carolina. Esse processo aqui é o 2009 final 1252. Ele também é da Maiborba e nós discutimos não estava aqui na reunião passada. Ele é o mesmo caso, a mesma situação, era daquela época da aviação Montes Belos, aqui falando dos conselheiros. É o mesmo caso do último processo que eu relatei aqui. A entrada permitiu a venda, né, da Montes Belos, ela não tinha sessão autorizada. E aí, só que nessa semana, como ela continuou entrando no terminal, eles venderam várias passagens e continuou aceitando. Então, continuou conseguindo vender passagens sem sessão autorizada, por isso foram lavrados vários autos de infração atrás do outro nessa época. Complicado, a gente discutiu bastante aqui a última vez com o Danilo, ela apresenta toda aquela questão judicial da trans brasiliana contra Montes Belos, e aí o conselheiro Danilo aqui começou a relatar na primeira instância, não foi julgado, depois o conselheiro Zé Duarte manteve, porque tem um ofício da NTT que prova que ela realmente não tinha autorização de sessão em Goiânia. Né? E o foco, inclusive, do conselheiro Danilo na época foi a multa é por não ter sessão no terminal rodoviário de Goiânia. Então, ambos os conselheiros, quando analisaram isso, foram
nesse sentido também, que ela não tinha sessão, dependendo das disputas judiciais, né? E que é a mesma coisa, a resolução também foi com o texto errado, né? Falou que o relator adotou na íntegra os pareceres técnicos jurídicos e ele não adotou, né? Ele foi pela manutenção do auto de infração, então ela questiona isso, que a resolução está textualmente errada, e nós discutimos a semana passada aqui que o Conselho Regulador decidiria sobre isso, não afetou o julgamento em primeira instância, foi o texto mesmo da resolução que foi errado, ela baseia nisso, o recurso dela, e, portanto, como trata de matéria já bastante discutida esse problema aqui, da Pontes Belos, adotando o posicionamento anterior, eu sou pela, não provimento pelo recurso apresentado, portanto, pela manutenção da auto de infração, porque ela não consegue comprovar que a Montes Belos tinha sessão em Goiânia na época do auto de infração. Alguma consideração? Fica. Todos concordam com o voto do parecer da conselheira? Aprovado por unanimidade. Pela manutenção do auto. Voltando então ao item 5. Obrigado. Apresentação e discussão de processos com recursos a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Vai falar com o conselheiro. Cunha. Vai lá, conselheiro Danilo. O processo 35.1, modificação em favor de Expresso Maia, após a indicação dos pontos extremos da linha na parte externa do veículo, percurso do Uberlândia e Goiânia, 26.4.2012, artigo 3, inciso 16 da 297. Ele apresenta um recurso alegando que a nulidade da modificação foi firmada pelo fiscal diferente e firmou no relatório de utilização. Ele informava corretamente os pontos extremos da linha, que a modificação foi lavrada segundo erro da fiscalização quanto ao enquadramento jurídico do fato que descreve, até que ao final o presente modificação seja julgada improcedente e levada ao arquivo. Nesse caso aqui, a presunção de fé pública do fiscal, a gente observa que foi lavrada de acordo com a resolução do 97 também, então na lei formal e na cor do auto, de acordo com esse autor da manutenção. Todos concordam com o parecer de voto do conselheiro Danilo? A manutenção do auto aprovado por unanimidade. 5.2. Processo 2012, final 3748, modificação em favor de Expresso Araguari, por suprimir viagem das 6h30, da linha 138, Goiânia e Lusiânia, sem prévia autorização da GR. 9/5/2012, teria que vir o artigo 11, inciso 6 da 297. No recurso, ela alega, em suma, que havia pedido de paralisação na linha pelo período de 360 dias, por voto de Hernando, e que outras linhas cobririam o trajeto. Se a penalidade prevista na resolução do 97 seria ilegal, porque, ao final, o voto de infração, que a autuação, a penalidade seja julgada ilegal e improcedente. A gente observa que foi lavrado de acordo com a resolução 297 e quanto a essa solicitação de paralisação por 360 dias, a gente observa que o simples pedido de paralisação da exime de responsabilidade por permanecer com a linha ativa, prestando regularmente serviço de todos aos usuários da linha até a manifestação dessa agência. Ou seja, mas que ela tenha solicitado, não teve autorização formal da GE para a paralisação. De acordo com isso, o preceito expresso na nossa resolução, vota pela manutenção da modificação. Todos concordam com o parecer de voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo 5.3, 2012, 15, final 1597, o qual foi Edson Domingos da Silva MS, por não portar no veículo durante a viagem o certificado de registro cadastral no percurso Goiás a Nicuns, 17 de fevereiro de 2012, pelo artigo 55, inciso 1 da resolução 05. O recurso que ela apresenta alega em suma que todos os documentos exigidos por esta agência encontrados no interior do veículo, querendo ao final que o presente de aplicação seja julgado improcedente. A gente observa que foi lavrado de acordo com a resolução 05 e aqui também, mais uma vez, a presunção de fé pública do fiscal, a palavra do recorrente com o fiscal que diz expressamente que não portava
durante a viagem o certificado de registro cadastral. Então, voto pela manutenção. Alguém discorda do voto do conselheiro? Danilo? Com uma discussão igual? Aprovado por unanimidade. 5.4. Processo 2012, final 4510, em desfavor de Lázaro Rodrigues Paraíso Expresso, por não portar no veículo durante a viagem a cópia do certificado de registro cadastral da empresa. Percurso do Beataba Nova Glória, infringido o artigo 55, inciso 1 da 05. Semelhante ao processo anterior, aqui no recurso, ela alega em suma que no momento da abordagem fiscal foi apresentada a cópia do certificado de registro cadastral que não foi aceita pelo agente fiscal, devido ao final o cancelamento do presente auto de infração. Aqui, mais uma vez, a gente tem que ir pela presunção de fé pública dos autos do fiscal. Ele diz aqui expressamente, em nota de fiscalização, foi constatado que não era portado no veículo em serviço a cópia do certificado de registro cadastral da empresa. Então, pela manutenção da votação. Todos concordam com o parecer de voto do conselheiro Danilo? Aprovado por unanimidade. Prova. Processo do item 5.5. Queria fazer um encaminhamento nesse processo, quer dizer, que foi apresentado no recurso tempestivo, e no recurso, ele, em preliminar, ele alega que a Câmara apreciou como uma defesa intempestiva e que, na verdade, estaria tempestiva. E, realmente, a gente observa que estava tempestiva. Então, só queria fazer uma solicitação de encaminhamento, aceitando o recurso, e retornar ao processo. Vou encaminhar agora que a nova Câmara de julgamento para apreciação para não supressão de instância. Todos concordam com o voto do conselheiro Danilo do retorno do processo hoje para a Câmara de julgamento, para que seja feito o julgamento na primeira instância, já que o processo foi dado entrado efetivamente. É isso? Todos concordam? Aprovado por unanimidade. 5.6. 5.6 é o processo 2012, final 5641, em favor do José Alves da Cunha, ERI, NE, por não portar no veículo durante a viagem a posse de seguro de responsabilidade civil, percurso americano do Brasil, Anicuns, 17 de setembro de 2012, ele infringido o artigo 53, inciso 5 da 05. O recurso alega em suma que o recorrente, na data dos fatos, portava a proposta de seguro de responsabilidade, com o intuito de comprovar que o veículo estava assegurado antes da fiscalização, fixando cópia de após que o veículo transportava passageiros dentro do município americano do Brasil, que não houve transporte intermunicipal de passageiros, requer extinção do processo ou anulação do auto de infração. Bom, esse processo aqui, eu voto pela manutenção, foi apreciado aqui o recurso, embora a gente observe que o percurso era americano do Brasil, Anicuns, a fiscalização se deu logo na partida, ou seja, a fiscalização foi no município americano do Brasil. Ele não tinha passado, mas o fiscal alega aqui expressamente que estava fazendo o transporte que estava indo para Anicuns. Ele fala aqui na defesa que, na verdade, estava sendo um transporte municipal, que ia levar o pessoal para outro lugar para pegar um ônibus maior que seguiria para Anicuns. Então, fosse um negócio meio. Então, e quanto à apólice que fundamentou o auto de infração, não portar durante a viagem a apólice de responsabilidade civil, os seguros, geralmente, as seguradoras, realmente elas fazem aquela proposta antes, né? A proposta geralmente tem um prazo, não sei se são 30 dias, geralmente são 30 dias, mas o proponente para aceitar tem que pagar, né? Pelo menos a primeira. E esse caso aqui ele até junto com uma proposta que era de antes, que era durante a vigência, que a vigência abrangia a data da autuação, mas não tem um pagamento, porque só tem vigência com pagamento. Então, nesse caso aqui, ele realmente anexa essa proposta,
A gente não sabe se estava cortando, o fiscal aqui fala expressamente que ele não cortava nada, mas se tivesse cortando, o fiscal não aceitou porque não estava pago. Então, de acordo com o voto pela manutenção. Todos concordam com o parecer de voto do conselheiro Danilo pela manutenção do alvo? Aprovado por unanimidade. Item 6. Apresentação e discussão do processo com recursos a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Item 6.1 ao item 6.9. Esses três primeiros processos da pauta, do 1 ao 3, são todos pertinentes a sanear, e embora tivesse algumas questões de ordem temporal, foi levantado inclusive pelo conselheiro Zé de Paulo Martins, como a pauta é extensa, e também ia redundar numa discussão em bloco, eu vou votar esses três em bloco, porque eles, todos os três, é a mesma coisa. A Saneago não atendeu a tempo os nossos questionamentos. Alguns ele atendeu, mas todos sempre após o prazo estipulado. Então, em bloco, eu voto pela manutenção dos três autos. Gerente Eduardo, quer fazer alguma consideração? Ok. Todos concordam com o parecer de voto do conselheiro pela manutenção do Eu auto? posso solicitar uma agregação aí de que eu estou cumprindo, processo da Saneago aqui, cujo período é tal qual descreveu aqui o eminente conselheiro Sérgio Lucas, na sua brilhante intervenção, e eu gostaria de colocar esses 4 processos da Saneago no mesmo bloco. 8.8 a 8.11? Isso, porque é o mesmo resultado. E agradecer ao conselheiro Sérgio Lucas a oportunidade que ele me deu para fazer minha palavra dele sobre esse assunto. Vamos lá. Só quero uma pequena participação no final do mês. Depois acertaremos. Então vamos lá. Todos concordam com o parecer de voto dos processos 6.1 a 6.3 pela manutenção dos autos? Também em relação aos processos de 8.8 a 8.11 de relato do conselheiro José Duarte Santos, com as mesmas pareceres de voto. Então ficam aprovados por unanimidade e mantido os autos de infração dos processos 6.1 a 6.3 e 8.8 a 8.11. Ok? Voltamos então ao relato do conselheiro Sérgio Lucas, processo 6.4. O processo 6.4 foi colocado aqui de maneira indevida, ele é intempestivo, então também não vou estender, não vou nem conhecer por ser intempestivo. Então fica mantido o auto de infração do processo respectivo, 6177, pertinente a Alemão Tour, transporte de carnes e passageiros. O recurso dele foi intempestivo, então eu nem conheço o recurso. Ok. Processos do item 6.5, final 2186, do Expresso Araguari, em curso no artigo 12 do inciso 14 da Resolução 297, empreender viagem com veículo em condições inadequadas de funcionamento, conservação, de higiene ou de higienizar as instalações sanitárias quando no início da viagem e na saída dos pontos de parada ou ponto de apoio. A empresa foi notificada, impetrou recurso do prazo legal, alegando que a infração não contém os requisitos mínimos determinados nos incisos 1, 3 e 4 da Resolução 297. Afirma também que a agência reguladora não respeitou o princípio da reserva legal do chefe do Poder Executivo, a quem compete privativamente editar normas, regulamentos gerais e específicos sobre regulação, controle, fiscalização de serviços públicos. Essa aqui é uma inovação, né? Uma tese nova. A recorrente faz extensa digressão sobre o tema, em citações de diversos autores, para afinal requerer ser julgado improcedente o auto de infração, penalidade aplicada. Instrui o recurso que encobre instrumento de procuração, contrato social, patati e patatá.
É engraçado, na faculdade de Direito a gente aprende que quanto maior a petição, mais bobagem ela fala, né? Geralmente o cara que quer falar, quer embromar o julgador, ele faz... O jeito que ele está falando é o governador que tem que ser o regulador. O governador tem que... Eu não vou nem alongar sobre os comentários, que é tão absurdo isso, né? Tão ridículo. Então, o meu voto é que o recurso merece ser conhecido, porque atende os pressupostos de tradição, no mérito da documentação se ampara no descumprimento de requisitos formais do órgão de infração e na ilegalidade da AGF de editar a resolução por invadir competência privativa do Poder Executivo. Analisar toda a documentação postada nos autos, à luz da legislação que trata competência das atribuições da Agência de Regulação contra a Fiscalização do Serviço Público, AGF, entendendo que não existe razão recorrente. E nisso, ao contrário, que é alegado o recurso, a infração, juntamente com a notificação encaminhada ao interessado, contém todas as informações que foram objeto de questionamento. Quanto às alegações de legalidade da resolução 297, bem como usurpação de competência ao violar o princípio de reserva legal, em pese a extensa dissertação que o recorrente faz sobre o tema, convém esclarecer que a questão já foi demasiado debatida, inclusive na esfera judicial. Quando das contendas envolvendo as agências reguladoras, sejam elas em quaisquer esferas de governo, não restando, portanto, qualquer dúvida acerca da competência e legalidade dos atos praticados. Ante o exposto e pelo que consta nos autos, conheço o recurso e nego o provimento para manter o auto de infração em apenso. Todos concordam com o parecer de voto do conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade, 6.6. Processo final 1663, interessa a aviação araguarina, por infringir o artigo 12, inciso 7 da resolução 297, interromper serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou força maior. A empresa apresentou o recurso no prazo legal, alegando que não houve interrupção do serviço sem autorização, apenas a suspensão até a decisão do órgão regulador sobre pedido de paralisação temporária, uma vez que a linha em convênio não oferece condições de autossuficiência. Afirma que os usuários não foram prejudicados, pois outra linha atendia a demanda de forma adequada. Severa que o auto de infração não pode ligar porque é ausente o requisito motivo, está ausente o requisito motivo. Alega ainda que, no julgamento de primeira instância, suas justificativas não foram apreciadas em clara violação ao princípio da ampla defesa do contraditório. Por essas razões, pede provimento ao recurso com a decretação da nulidade do auto de infração, instrumento de combinação com o instrumento de procuração, cópia do contrato social da empresa. No mérito, vemos que as alegações recorrentes não são suficientes para desconstituir o auto de infração. Tendo em vista que o alegado pedido de paralisação não é bastante para, de forma unilateral, sem a aquiescência do órgão regulador, paralisar o serviço. Eles solicitam e não aguardam a autorização da AGF. Desta forma, não procede a alegação de omissão. Da mesma forma, não procede a alegação de omissão à Câmara de Julgamento na apreciação dos argumentos apresentados pela defesa, uma vez que no relatório que embasou a decisão daquele colegiado mostra o contrário. Também é improcedente a afirmação da falta de motivo na lavratura do auto de infração, uma vez que no caso do transporte rodoviário, passageiro é o próprio motivo de descumprimento da determinada norma de regulamento do serviço, o que ocorreu em caso, quando autuada para elaborar as encomendas sem a devida autorização do órgão competente, com base nos autos, deve provimento o recurso empregado para manter o auto de infração em apreço. Todos concordam? Parecer de voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Processo final 5927 do NM Transportes Limitada, empresa, por infringir o artigo 56, inciso 1 da resolução 005, realizar viagens sem a licença expedida pela GR. Notificada, apresenta o recurso afirmando que tentou por várias vezes contato com a agência reguladora
via telefone, mas não foi atendida. Diz ainda que no dia que está em dia com a GR, com seus veículos historiados e com o seguro pago. Ressalta que ele não pode recusar cliente, pois precisa trabalhar, diante da impossibilidade de efetuar pagamento de licença, optou por realizar viagem sem esse documento. Então aqui é réu confesso, também não precisamos nos alongar diante desse processo. E eu voto então para manter o auto de infração em apreço. Todos concordam? Um voto parecido do conselheiro pela manutenção do auto. Aprovado por unanimidade. 6.8. Processo final 7850, interessado Molina Transportes, Turismo, por infringir o artigo 56, inciso 1º da Resolução 005, também por realizar viagem sem licença pedida pela GR. A notificado ao quadro interpôs recurso no prazo legal e alega que o órgão regulador atua como pesadelo e obstáculo nas atividades dos autorizatários, e que sua intenção é somente arrecadar, quando deveria agir como parceira. Diz que a multa imposta é desproporcional e abusiva, já que a conduta infracional do requerente está prevista no Código Brasileiro de Trânsito, cuja penalidade atribui valor muito aquém, configurando uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, ou uma inconstitucionalidade da norma editada pelo órgão regulador. Acrescenta que a agência reguladora estadual está usurpando a sua competência legal ao legislar sobre questões relativas ao trânsito e transporte, o que é privativo da União, exceto mediante delegação de poder nesse sentido. Com base nessas delegações, requer a nulidade da auto-infração e o arquivamento do processo. Pede também que as comunicações de estilo sejam enviadas para o endereço do causílio, instrui a peça recursal, passou ao contrato social, instrumento particular de procuração. Preliminarmente, verifica-se que o interessado denomina a contestação apresentada como defesa administrativa, tendo em vista o que os autos enquanto se faz recursal e ainda por meio que o meio processual adequado não seja o mais adequado, nada obsta conhecer a peça protocolada com recurso, face ao princípio da fungibilidade. Com esse entendimento, o pedido interposto merece ser conhecido porque atende os pressupostos de admissão. No mérito, vejo que as alegações apresentadas são insubsistentes, não trazendo nenhum fato ou circunstância que seja a modificação da decisão recorrente. Na verdade, a argumentação trazida pelo recorrente é pautada em um foco distorcido, tanto dos fatos relatados pelo fiscal, como da legislação aplicável ao serviço de transporte, tendo em vista que a AGR possui a devida competência legal para regular, controlar e fiscalizar o transporte municipal de passageiros no âmbito estadual e, desta forma, está autorizada a editar normas que regem esse serviço, inclusive a nível jurisprudencial, pacífico entendimento sobre a legitimidade das agências reguladoras na instituição de regras dos serviços por elas fiscalizados. Indiferentemente do que alega recorrente, não existe invasão de competência privativa da União, principalmente porque, no caso em tela, não se trata de matéria de trânsito, sim de descumprimento de regra de transporte passageiro. Tocante à desproporcionalidade da multa aplicada, em comparação com o que estabelece o Código Brasileiro de Trânsito, vale a mesma assertiva, já exposta, uma vez que a infração agora cometida não diz respeito à norma de trânsito. Há de considerar também a presunção de veracidade dos atos praticados pelo agente fiscal em razão da fé pública de que goza, resultando, no caso em tela, o relatório de fiscalização que foi corroborado pela equipe de fiscalização. Pelo disposto, considerando que consta os autos, nega provimento ao recurso interposto e mantém o auto infração em apreço. Aqui foi mais um desabafo do advogado do que qualquer outra coisa. E essa empresa é uma empresa altamente recorrente, que nos causou grande problema, essa empresa lá. Molina, né? Ela substituiu uma outra empresa que estava lá. A empresa ela faz um serviço contínuo para uma indústria de álcool e açúcar.
Eles vieram aqui, pediram um prazo, já que estavam assumindo, nós demos prazo para eles continuaram. A verdade é o seguinte, eles ficaram lá uns 2 anos, não regularizaram nada e foi uma bagunça total. Aí já saíram também, a empresa já arrumou outro. Teve um maior problema lá na região de Bom Jesus, Goiatuba, um problema assim. Todos concordam? Parecer de voto conselheiro, pela manutenção do auto. Aprovado por unanimidade. 6.9. Finalmente, o processo final 0181, interessado Rosa Turbo Transporte Passageiro Limitada, por infringir o artigo 56, inciso 1º da Resolução 005, também por realizar viagens sem licença pedida pela GE. Notificada, autuada em esse recurso, interpôs recurso no prazo legal, argumentando em síntese que a decisão atacada não merece prosperar porque a recorrente não descumpriu a legislação vigente. Afirma que realizava o transporte passageiro dentro do município de Nova Glória, fato que retira a competência de fiscalização da GE. Alega que a recorrente é cadastrada nessa agência reguladora e que sempre cumpriu as normas de transporte. Aduz que é difícil identificar as normas vigentes em razão das inúmeras mudanças nas regras e instruções, o que viola os princípios que norteiam a administração pública, principalmente da eficiência. Diz que a multa interposta é desproporcional e abusiva, já que a conduta infracional da requerente está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, cuja penalidade atribui valor muito aquém, configurando uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade na norma editada pelo órgão regulador. É engraçado que o advogado, ele usa inclusive na outra defesa também, ele usa ilegalidade barra e ou, né? E barra ou inconstitucionalidade. Ele não decidiu o que ele cabe a nós, o imposto supremo, decidir a inconstitucionalidade aqui. Ele não quer saber do negócio, ele quer que ele resolva. Então, acrescenta que a agência reguladora estadual está usurpando sua competência ao legislar sobre os poderes nesse sentido. A mesma fundamentação do outro. E também pelos mesmos motivos que eu relatei no processo anterior, total inconsistência das alegações trazidas aos autos, eu voto pela manutenção do auto de infração em apreço. Todos concordam? Com o parecer de voto conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Item 7. Apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Item 7.1 ao item 7.19. Palavra à conselheira Ana Carolina. Bom, para a gente agilizar, eu separei aqui do 7.1 ao 7.5, são todos da Itatur, diferentes infrações. A maioria é veículo não cadastrado, sem licença, Então, não cadastrado, mas é sem licença. Todos, ela alega a mesma alegação, ela fala que o auto de infração está deve ser requisito motivo e que alega que o respectivo documento, seja o certificado de viagem ou sejam as licenças, encontravam-se em andamento perante este órgão, portanto não se pode acoimar de inteligência à norma legal. Todos é o mesmo argumento, mas ela não traz fato novo, não comprova e fala que estava em andamento aqui internamente da GE, por isso que ela não estava cortando. E por isso eu sou pela manutenção do auto de infração, que uso o nome da Itatur, do 7.1 ao 7.5. Todos concordam? Parecer do voto conselheiro pela manutenção dos autos do processo 7.1 a 7.5, aprovados por unanimidade. Bom, do 7.6, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.10. 7.9 não. O 7.9 também é da Araguarina, mas eu só preciso. Só a argumentação que é diferente, a aconteceu um fato diferente. Então, o 7.6, 7.7, 7.8 e 7.10 são todos da Araguarina e ela tem aquela mesma argumentação que a gente já conhece, que falta, além dos requisitos motivos,
Claro. E ela fala que não faltou escutar o fiscal, faltou escutar o motorista, que falou que tinha um acidente de trânsito na região da Marginal Botafogo, então antecipou, retardou sem justificativo horário. Ela fala também daquele requisito motivo, né, que a gente já conhece, qual é o motivo, que não tinha o número do infrator, o número do veículo, o número da placa. Esse aqui, no caso, é supressão de viagem, óbvio que não vai ter. Esse também suprimiu viagem, ela fala a mesma coisa. E esse aqui é suprimiu viagem também, e ela traz a mesma argumentação. Então a gente coloca o quadro de horários, fala que ela não podia ter alterado, não podia ter suprimido. E, enfim, colocar essa... Não consultaram a Casa dos Espíritos. Ela também questiona a data de lavratura do relatório de fiscalização, a data de lavratura do auto, então tinha que ser na mesma hora, foi 31 dias. Esses argumentos a gente já discutiu bastante aqui. Então, sou pela manutenção do auto de infração, ela não traz fato novo e nem comprovação de que poderia suprimir a viagem. E nem comprova essa questão do atraso da viagem, porque que ela só alega que tinha um acidente ali perto da Marginal, que estava construindo viaduto e não sabe se é da época, se é da mesma época, e se esse motivo procede. Então, é o 76, 77, 78 e 710, é pela manutenção do auto de infração. Que boa. Não, aí O outro é diferente. Não. Esse aqui é a primeira vez que eu vejo um diferente da Araguari. Ele pega, esse é o próprio. Quando foi relatado, o conselheiro Danilo relatou, e é bom que eu... Na Câmara? Relatou na Câmara, e o relatório dele é completinho aqui, a gente coloca tudo certinho. A defesa foi tempestiva e tinha todos os documentos. Aqui tem contrato social, procuração, subestabelecimento, inclusive com poder específico para a AGR, para os processos da AGR. Bom, o conselheiro analisou a defesa, a notificada autuada apresentou defesa e documentos tempestivos, a folha 3, alegando o que, então ele coloca o que ela alegou, e adentra ao mérito. Quanto ao mérito, temos que a defesa, o conteúdo propriamente dito, não trouxe qualquer elemento. Isso é um relatório do conselheiro Danilo. Então ele analisou. Quando foi fazer a resolução, teve um erro textual aqui na resolução, novamente, considerando que a defesa apresentada não foi conhecida pela não apresentação de documentos que comprovam o poder de gerência, conforme disposto no artigo 32, a 297, tal, ele recebeu essa resolução, obviamente pensou que a sua defesa não tinha sido conhecida, claro, está escrito na resolução de julgamento. Só fazer uma parte, que eu vi o subestabelecimento aí, teve uma época que o Vilmar... então tem um pedido de vista do Vilmar. Então pode ser, então esse deve ser isso, com certeza. Ele era o representante das concessionárias na Câmara. E nesse caso aí da Araguarina, o subestabelecimento, a data do subestabelecimento é de antes da procuração. Então ele levantou isso e ele disse que a gente não podia aceitar essa defesa. Então aí teve alguns que nós voltamos até pela não aceitação da defesa nesse sentido. Pode ser isso aí. Pois é, o que aconteceu? O estabelecimento foi feito antes da procuração. O que acontece? A gente fala da procuração aqui, o subestabelecimento está atrás. Só que a data do subestabelecimento é de antes, deve ter sido dele, de indicação, porque não é possível. É de antes. Eu aceitava, porque não é possível, né? Deve ser ruim. Mas é o próprio Marco representando as concessionárias, mas não tem que aceitar. Como é que o cara que subestabeleceu? Por isso que eu não entendi, porque eu vi o Marco de vista, mas não tem o relatório de vista dele. A ideia é liguei no 35 para entender o que aconteceu. A procuração... Pode ser isso, a procuração é de agosto de 2011, subestabelecimento é de 2011, abril, de fato, essa data. Aí, dos mesmos advogados que sempre apresentam aqui, aí apresentam... No final, a votação é por não conhecimento? Aí era pelo não conhecimento. Pois é, aí tem que... A votação lá, no momento da deliberação, não acatou meu voto, foi pelo não conhecimento. Mas a ata não traz todos esses detalhes. Aí o que eu fiz? Aí eu não entendi o que aconteceu,
porque aí ele questiona, fala como que não aceitaram, coloca toda a parte de apresentação de defesa, de mandato, de representante, não entra no mérito. Ele não entra no mérito. Fala só que tinha sim que ter sido analisado e pede para voltar à instância anterior no julgamento. Fala que o julgamento foi viciado. Apresenta outra procuração, já atual, né, de março de 2013. Aí o que eu perguntei? Eu liguei para a Terezinha, aí tem um despacho de pedido de vista para o Vilmar aqui, só que não tem um relatório vista, só tem o despacho para ele e já essa resolução. Aí eu pedi para a Terezinha a ata do dia. A ata do dia não entra nesse detalhe. A ata do dia fala que o conselheiro solicitou permissão para a relatoria em bloco dos itens tais, esse aqui, 8172, que esse processo está no primeiro item, e todos assim, o final do voto é assim. O representante das operadoras, senhor Vilmar Dias, se posicionou pelo acompanhamento dos votos do conselheiro e relator dos processos, pela manutenção dos autos de infração, ponto. Colocados em discussão e votação, o plenário aprovou o posicionamento do senhor Vilmar Dias e aprovou os votos do conselheiro e relator. E manteve os autos de infração. Não ter sido político, ele não fez nada. Ele não trouxe. É diferente. Então, por isso que eu peguei, sublinhei aqui o que aconteceu, para eu tentar entender o que tinha acontecido. O voto do Danilo foi qual? O voto do Danilo foi qual? Provavelmente. O voto estava pela manutenção. Só que aqui não foi no item de desconsideração de defesa, não conhecimento de defesa. Na realidade, aí, o que ter acontecido é isso, só que ela para dar a ata não vai dar. Pois é, como a gente não sabe que é processo demais, a ata é quase 10 folhas. Essa época na Câmara, exatamente, era 10 folhas só de processo. Então, assim, aqui é muito extenso, o trabalho realmente a gente sabe como é que é, a gente passou pela Câmara, sabe que é uma coisa exaustiva. Mas e o que eles falam aí no recurso? Não, o recurso não entra no mérito. O recurso fala que tinha que ter aceitado, sim, a defesa, tinha que ter conhecido. Como eu olhei no seu relatório, entrou no mérito, conheceu. Então, o que eu fiz? Então, não prejudicou o julgamento. Adentrou o mérito. Não foi prejudicado porque foi, pelo conselheiro relator, foi adentrado ao mérito e não tinha elemento de justificação. Qual foi a inflação? É suprimir viagem. Então, qualquer que fosse o relatório, ia redundar a mesma coisa. Aí o que eu fiz? Não era a mesma coisa, né? O que eu trouxe para cá? Ela não entrou no mérito de novo, ela só fala que tinha que ter aceitado, tinha que ter conhecido a defesa dela e que fala todas as questões do mandato, ela não entrou na data, não entrou no mérito, não trouxe fato novo, não comprovou que tinha autorização de viagem, ela suprime mesmo esse horário. É a linha Goiânia-Nápoles, ela suprime demais, a 1008 a gente já conhece e tal. Em vez de pedir, mandar para o jurídico, né, perguntando se tinha que voltar para a primeira instância, tal, como o relator está aqui, que adentrou o mérito, e a ata está que acompanhou o voto do relator pela manutenção do auto de infração, inclusive com o posicionamento do representante das operadoras, eu trouxe aqui a discussão para ver se o conselho decide para voltar, porque para mim não é necessário. Se tivesse desconsiderado e tivesse prejudicado a parte, aí a gente analisaria de novo e visse essa questão da documentação. Eu acho que por economia processual... No judiciário tem um negócio que chama teoria da causa madura. O processo que foi em apelação, foi em agravo para o tribunal, e o relator vê que o processo está pronto, está instruído, pronto a julgar, o tribunal já julga. É a mesma coisa, é a teoria da causa madura. O processo está prontinho, eu acho que ele pode entrar no mérito e fulminar esse processo aqui no processo. Por isso mesmo que eu já minha sugestão justamente, na verdade, meu... Não, o que eu tinha falado, que a vista do representante dos operadores, ele não falou nada, não tem nada aí, porque ele concordou. Então, não, o Danilo conheceu do recurso, não conheceu? Defesa. Conheceu da defesa, não conheceu? Manteve o auto de infração e concordou. A aba está falando com ele. Apesar de ter o problema da data, agora eu vi aqui. Foi isso que... Deve ser porque faz demais procuração e subsistência. Então, quer dizer, eu vi que não trouxe prejuízo para a parte, né? As argumentações dela foram analisadas. Concordo com o Danilo também. O que eu trago aqui? Portanto, a
defesa protocolada foi devidamente conhecida e analisada pelo Conselho Relator e o processo devidamente discutido em reunião da Câmara, tendo decidido pela manutenção do respectivo áudio, conforme podemos constatar na ata da referida reunião, em anexo. Logo, entendemos que, apesar do equívoco na fundamentação da resolução 534, a autuada não trouxe qualquer prova ou documento desconstituísse o aludido à auto-infração em seu recurso, e tendo o fiscal autuado com devida observância dos requisitos. Tendo visto que o recurso apresentado não trouxe qualquer fato novo, então o voto é pelo não provimento do recurso apresentado, portanto, pela manutenção do auto de infração. Todos concordam com o parecer em voto da conselheira pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade os processos de 7.6 a 7.10. 7.12 agora, porque o 7.12 já foi relatado. Bom, do 7.12 ao 7.19 são todos da Expresso São Luís e a maioria de alterar o esquema operacional da GE, ela argumenta a mesma coisa em todos. O que ela questiona? Os argumentos técnicos e formais do auto de infração quanto à data e local do laboratório do mesmo, sendo estes diferentes no momento da fiscalização. O decreto 4648, antigo, decreto 4648, que dizia que o auto deve ser lavrado no momento da fiscalização. E ela usa essa argumentação, desconsidera completamente a nossa resolução 297, que rege, né, regulamento que agora é o transporte de passageiros. Então, tem um rito processual da 297, lavrar o relatório de fiscalização, já sabe como é que funciona, 30 dias para lavar a auto-fiscalização, tem um procedimento interno. Apesar do decreto 4648, ela entra só nisso, ela não questiona os outros, em todos ela questiona só isso, de que não foi lavrado no momento da infração e nós estamos desobedecendo o decreto 4648. E não traz nada, nenhum fato novo que justifique ou que tem autorização, comprova a autorização para mudança do esquema operacional. Ela usa o esquema operacional em todos, subindo viagem e tem essa mesma argumentação. Por isso, eu sou pela manutenção do auto de infração, apesar dessa questão do decreto ser uma discussão complexa. Mas, de qualquer forma, nossa resolução em vigor, dito o procedimento atual a ser seguido na lavratura do auto de infração, então não tem discussão em relação a isso. Eu sou pela manutenção do auto de infração, do 7.12 ao 19. Todos concordam com o parecer de voto da conselheira pela manutenção dos autos de infração em relação ao processo de 7.2 a 7.19? Concordo. Foi aprovado por unanimidade. Acompanha a nossa Isabel ali. Isso. Pedido aqui da nobre secretária executiva, que se deve estar com algum problema, não tomou café da manhã hoje, a gente está sempre. Está aumentando. Não, Se o intervalo aí, voltando logo. A desculpa